Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, gravar aqui um vídeo a respeito de um assunto meio polêmico, tá pessoal? Durante o lançamento aí do Windows 11, todo mundo sabe que a Microsoft, né, anunciou ali, que, né, não necessariamente, eu não vi isso direto da Microsoft, mas eu vi vários canais e sites ali, né, anunciando que a Microsoft estaria ali dando uma licença digital grátis para os usuários, tá? Bom, até que ponto isso chegou, né? E até que data isso durou, eu não sei, né? Mas eu ainda vejo muitos usuários do Windows, né, alegando isso, né? Que o Windows não precisa mais, né, de uma chave, né? Você comprar para ativar, né? Eu queria analisar alguns pontos com vocês nesse vídeo, direto do site oficial da Microsoft com relação à ativação do sistema, né? E até que ponto vale a pena você pagar por uma licença, né? Claro que isso aqui é só minha opinião, é apenas o meu ponto de vista, né? E você não precisa levar isso como lei e nem como regra para você seguir, né, e tomar sua decisão, tá? Aliás, eu gosto do Windows, gosto do sistema e se eu precisar utilizar, eu vou utilizar, né? Mas se eu tiver que escolher né? Todo mundo sabe aí que eu vou escolher sempre Linux, tá? Nem Mac eu tenho muita preferência. Eu já tive interesse em fazer alguns Hackintosh, mas não cheguei a colocar em prática, né? E cara, é isso. Eu gosto de Linux pela liberdade, né? Eu tenho uma licença digital do Windows desde quando eu era inscrito no programa do Windows Insider, né? Eu testei o Windows 10 lá na primeira release que saiu, né? Lá nas primeiras compilações de teste que saiu, né? Então eu tenho essa licença vinculada à minha conta. Toda vez que eu conecto ela, independente da máquina que eu tô, eu consigo ativar. Eu consigo fazer isso inclusive remotamente, tá? Claro que eu não tenho 100% de segurança dessa licença ser totalmente válida hoje em dia, apesar de ser uma licença digital vinculada à minha conta, eu não tenho essa confiança como eu tinha antes, né? Sinceramente, eu tenho vontade de comprar, né, uma chave para poder fazer essa ativação ali, né, vinculada ao meu CPF, tudo certinho, porque eu acho que é a melhor forma de você ter segurança da originalidade do seu sistema, tá? Bom pessoal, sem mais delongas, né, eu tô aqui com o site da Microsoft aberto, aqui no Google Chrome, e claro, né pessoal, aqui a gente tem uma introdução, né, do site oficial aí de como fazer a ativação, tem um tutorial aqui em vídeo e tal, funciona pro 10 e pro 11, né, a gente vai ver aqui os métodos de ativação do Windows 11, que é o que mais tem gerado polêmica, principalmente entre usuários de Windows aqui no canal. Vamos lá, quais são essas formas de ativação, né? Aqui tem como verificar a ativação, tem um tutorial e aqui embaixo a gente tem aqui, ó, métodos de ativação, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que a chave do Windows ela tem 25 caracteres, né? Usado para ativar o Windows, né? Antes de mais nada, eu queria esclarecer, né, o meu ponto de vista com relação ao Windows, né? O que a gente chama de versão de Taubaté, né? Ou Windows pirata. O que torna o Windows pirata? Se você pegar uma ISO e você modificar ela para excluir recursos que você acha inutilizável, ele não necessariamente ele se torna um Windows pirata, mas a partir do momento que você ativou ele por meio de um ativador ilegal, um crack, um KMS pico da vida, aí o sistema deixa de ser reconhecido como um Windows original. Ou seja, se você ligar na Microsoft pedindo suporte e eles identificar que a sua chave ela está ativa em mais de uma máquina e que você não pagou por ela ou que ela não é uma licença válida digitalmente, você não vai ter o suporte, né? Então isso se caracteriza como um Windows pirata. Esclarecido isso, aqui a gente tem os métodos de ativação. Então vamos lá. Se você tiver o Windows 11 até, né, e aí, né, esse até provavelmente é alguma data, né? Então aqui tem uns métodos, por exemplo, atualizando para o Windows 11 gratuitamente a partir de um dispositivo qualificado, executando uma cópia genuína do Windows 10 8.1 ou 7, né? Se você associou e se conectou a uma conta Microsoft ou associou o seu MSA à sua licença digital, né, esse será seu MSA contendo a licença digital, né? E aqui tem a outra forma de licença digital, então são várias licenças digitais diferentes, precisa entender isso daqui para não sair falando bobagem, né, na internet. Quando a gente fala licença digital, não é somente aquela licença que é vinculada à conta. A licença digital ela é também aquela licença que é vinculada também ao hardware, né? Uma licença OEM. Quando você acessa o Windows, né, mesmo se você verificar na ativação, ele vai estar descrito como licença digital, mas
de verdade é uma chave OEM, né? Então aqui, ó, comprar uma atualização do Windows 11 Pro do aplicativo da Microsoft Store e ativar o Windows 11 com êxito, né, licença digital. Ao comprar pela Microsoft Store, um e-mail de confirmação foi enviado. Para confirmar a compra, esse endereço de e-mail MSA vai conter a licença digital. Então, por exemplo, quando eu vinculei minha conta ao Windows, né, a primeira vez que eu entrei com minha conta Microsoft no Windows 10, eu já era inscrito do Windows Insider, né? E quando eu conectei pela primeira vez, que eu instalei o Windows, né, a versão oficial, e cliquei lá para entrar com minha conta, então ele vinculou uma licença ao meu e-mail, né? Então eu tenho essa licença vinculada à minha conta, né? E aí, ó, tem aqui, ó, exatamente essa licença aqui que eu estou falando, tá? Que é mais comum você encontrar, porque eu acho que, sei lá, 50% das pessoas que usam o Windows tentou receber ele em primeira mão e se inscreveu nisso daqui, né? Isso aqui foi um boom muito grande quando o Windows 10 foi lançado, porque todo mundo estava fazendo vídeo de como se inscrever, né? E eu fui um dos, não vou dizer um dos primeiros, mas ali nas primeiras compilações eu me inscrevi no programa do Windows Insider para ter o Windows 10 e testar. Então aqui, ó, ser um usuário participante do programa Windows Insider e atualizar para a versão mais recente do Windows 11, o Windows 11 Insider Preview, né, construído em um dispositivo qualificado, tudo mais. Aí tem os requisitos que você precisa cumprir, né? O endereço de e-mail que você usou, né, do seu logon do Windows Insider, provavelmente será o MSA contendo sua licença digital. Ou seja, se você entrar com uma outra conta, não vai ser a mesma licença, vai ser uma outra licença digital, caso você tenha ela vinculada nesse outro e-mail, né? E aqui, ó, tem também, ó, comprar o Windows 11 genuíno no aplicativo da Windows Store, que é basicamente a mesma situação que a gente viu aqui em cima, né? Ao comprar pela Microsoft Store, meio de confirmação é enviado, tal, né? Basicamente a mesma situação que a gente tem aqui em cima. Ou você pode comprar, né, um computador que veio com Windows 11, né? Comprar um computador, né, que já veio com Windows 11, chave do produto. Então aqui, pessoal, ele vai ter uma chave, né? Encontra a chave do seu produto na embalagem do dispositivo ou no certificado de autenticidade, ou seja, se você comprar um notebook, por exemplo, embaixo dele tem uma etiqueta e essa etiqueta tem a chave do Windows, tem a chave lá, toda vez que você formatar você digita ela e ele vai ativar, é uma chave OEM, né? Algumas máquinas hoje em dia, pessoal, elas têm uma chave OEM pré-instalada na BIOS, então você não consegue remover essa chave, sempre que você instalar o Windows ele vai identificar, porque o sistema tem que se comunicar com a BIOS, isso é inevitável, e ele vai ativar com essa chave. É por isso que muitas das vezes você instala o Windows, né, aqueles Windows que tem multiversão, né, e quando ele detecta a sua licença, você não consegue instalar, você pode até conseguir se você selecionar manualmente, né, a versão do Windows que você quer, mas se você tiver com uma chave OEM do Windows 11 Home, provavelmente ele vai selecionar automaticamente essa versão, a menos que você mude manualmente, tá? Ou tem aquela situação, né, pessoal, comprar uma cópia digital do Windows 11 de um revendedor autorizado, ou seja, GVGMOL, né? GVGMOL ela não vende um arquivo de ISO do Windows, mas ela vende basicamente uma caixa, né, uma capa, né, ou uma licença ali, uma chave que ela é enviada para seu e-mail, que também é uma licença digital, ou seja, localiza a chave do produto no e-mail de confirmação que você recebeu após comprar o Windows 11 ou em um armário digital acessível através do site do revendedor, né? Uma licença digital será dada ao seu dispositivo para o Windows 11 com base na chave do produto válida que você inseriu. Então, além de você comprar de um site que revende, ela tem que ser válida, tá? Ter um contrato de licenciamento por volume para assinatura do Windows 11 ou MSDN, né? Esse aqui é ativação por volume, se não me falha a memória, né, os especialistas aí que podem comentar embaixo me corrija, tá? Essa ativação por volume é quando você tem um contrato de assinatura, né, do sistema e você consegue ativar uma licença, eu acho que você consegue ativar ela em vários computadores por conta desse contrato. Se eu estiver enganado, alguém me corrija aí embaixo, tá? Mas você tem ou até mesmo você consegue comprar um lote de licenças, né, para ativar, né, e por um preço mais acessível. Eu não sei como funciona isso, né, essa parte aqui é um pouquinho mais complicada de comentar, porque eu não sou empresa, né, então quem é empresário e manja disso daqui vai poder comentar embaixo, tá? Comprar um dispositivo novo, né, ou recondicionado executando o Windows 11, ou seja, se você comprar um computador que apesar de ser usado, né, ou novo ou usado,
que tem uma licença válida pré-instalada no dispositivo, ou seja, a chave OEM também, ela é válida, né? Então o Windows vai identificar essa chave e vai ativar automaticamente. Então assim, pessoal, o que acontece? As pessoas estão confundindo muito, né? Porque pegam a ISO do Windows 11, faz o que quer com ela, né? E disponibiliza para download aquela compilação ali, né? E acha que está tudo certo. Eu não sei como funciona hoje em dia essa questão de número de compilação de ISO da Microsoft, né? Porque no Windows 7, quando você comprava uma ISO, né, um CD do Windows, ele tinha um número de compilação, né, que era só daquela ISO. Ou seja, a ISO número, sei lá, 2024. Aí se você comprasse uma outra ISO, ela poderia vir com um número de compilação diferente. Por exemplo, o Windows, e aí tinha ali o número de compilação. Em vez de ser 2024, iria ser 2025. Entendeu? Então ela ia mudando ali conforme você fosse emitindo, né, o arquivo, né, ele mudava o número de compilação da ISO. Por isso que era mais difícil você baixar a ISO do Windows 7 original na internet por conta disso, porque o CD, a Microsoft trabalhava mais com o DVD do Windows mesmo, e esses DVD tinha esse número de compilação, né? Então aí, se você tivesse a mesma compilação em mais de uma máquina, mesmo que fosse com a chave original, né, o Windows já era ali meio que considerado pirata. Tá? Então precisa analisar também o cenário que a gente está hoje, né, e o que a gente tinha antes para poder saber interpretar qual que é a ativação correta. Cara, o que eu acho disso tudo, tá? Agora eu vou dar minha opinião final aqui. Cara, se você comprou a chave, se você era participava do programa do Windows Insider, comprou um computador que já veio com a chave, tudo mais, cara, eu sou totalmente a favor de você utilizar o sistema, né, para o que você bem entender, para trabalhar, para lazer, sei lá, mano. Não interessa a licença que você está usando, mas se ela é original, parabéns, cara, você está usando o sistema original, está de acordo com os termos de licença e tudo mais. Em que ponto eu sou contra as pessoas utilizarem o Windows? A partir do momento que você violou a licença, não interessa se você modificou a ISO, né, se você copiou ela de outra pessoa, o que você fez. O que me interessa você tem uma licença, né, que é válida. Não interessa se ela veio do Windows Insider, se você comprou uma máquina que tem uma chave OEM, se você ativou por volume, não interessa. Mas se for uma licença válida, cara, parabéns, você é uma das poucas pessoas que usa o Windows dessa forma. Porque o que a gente vê hoje, né, a maioria, né, acho que, sei lá, vou chutar aqui meio alto, 80% dos usuários que utilizam o Windows 10, Windows 11, não tem uma licença válida, tá? Isso é um fato. Eu acho que se a Microsoft fizesse uma pesquisa, ela mesma poderia comprovar isso por si só, né? Até porque o Windows ele tem um volume de mercado absurdo, né? Chega a ser monumental, assim, assustador. Mais de 40, não sei se hoje em dia tá nessa faixa, mas tem um tempo aí que passou dos 42%, né? De mercado, né? De o Windows sendo utilizado pelo mundo, né? Então, assim, é um número muito grande, né? E sem dúvida nenhuma, o Windows 10 e o 11 juntos é o sistema da Microsoft, ele é o mais utilizado, né? Até hoje. Até o próprio Windows 7 ainda tem uma fatia enorme de mercado sendo utilizado ainda, tá? Até ultrapassando o Linux, né? E aí tem o Android e tudo mais, que também tem uma fatia exorbitante de usuários, né? Quem menos tem essa fatia de mercado é a Apple, né? Mas os dispositivos da Apple, né? O hardware dela, a tecnologia da Apple, ela é mais nichada, né? Então, quem usa iPhone provavelmente vai querer ter um Mac e tudo mais, então é muito nichado, né? Então, por isso que eles têm uma fatia pequena, mas também é uma das que mais faz dinheiro, porque são produtos caros, né? Feitos para durar, né? Apesar de não ter um desempenho que, sei lá, daqui a 3 anos vai ter o mesmo desempenho, mas vai rodar bem o sistema, né? Porque a otimização que a Apple tem em cima do software dela é também monumental, né? Chega a impressionar a otimização que ela tem, né? Então, cara, essa é minha opinião, tá, sobre a ativação do Windows, minha interpretação. Tem aqui os dados, né? Se vocês quiserem acessar o site aí, para você ler tudo certinho, ler os termos, né? Verificar como ativar, qual a forma correta, né? No que, sei lá, de repente você está usando uma licença aí de Taubaté
e quer saber os perigos que ela te oferece, você pode estar lendo tudo aí, né? Ativação ajuda a verificar se sua cópia é genuína, né? Ou seja, aqui é exatamente aquilo que eu falei, ó, e não foi usada em mais dispositivos, né? Ou seja, a partir do momento que você pode instalar, acho que a mesma ISO hoje em dia do Windows em 3, 4 dispositivos diferentes, porque não tem mais aquela questão do número de compilação, né? Pelo menos eu nunca mais ouvi aquilo. A única coisa que aparece quando não está ativado é que o Windows não está ativo, mas não aparece mais o número de compilação como acontecia com o Windows 7, né? Então, se você usar uma licença que ela foi ativa em mais de uma máquina, não importa se é original, mas se você ativou ela em mais de uma máquina e ela não tem permissão para isso, é uma licença pirata, tá? E ponto final, cara. Você pode até discordar, comenta aí se você discorda, se você concorda, mas é a realidade que a própria Microsoft está dizendo aqui, tá? Nesse pequeno parágrafo aqui, basicamente ela está dizendo isso, né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Ativação Windows 7. Vamos lá. Ative sua cópia do Windows. Ative sua cópia do Windows 7. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem que tem essa mensagem, tá? Para ver se a gente consegue ver esse número de compilação que aparecia antigamente. Vamos lá. Antigamente tinha, né, aparecia no canto aqui. Deixa eu ver essa daqui, ó. Olha só, acho que a gente vai conseguir ver nessa imagem aqui, ó. Salvar aqui em Downloads, minimizar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Baixou aqui o arquivo, né? Olha só, essa imagem aqui, tá vendo? Deixa eu abrir ela. Vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Ó. Olha só, é isso aqui que eu tô falando. Deixa eu diminuir um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Então olha só, ative Windows 10 Home Insider Preview. Ó. Tá vendo? Cópia de avaliação, build, tá vendo? E aqui, ó, tem o número de compilação. Então, cada nova ISO que ela é lançada, ela tem o número de compilação, tá? Então, esse aqui é do Windows 10 Home, né? Deixa eu ver se eu acho uma do Windows 7, que a do Windows 7 era bem mais explícita do que isso daí, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. É muito difícil, cara, porque o Windows 10 é tão antigo. Aqui não vai mostrar nada. Eu queria achar, né? Eu queria achar uma que você para tirar a dúvida mesmo. Aparecer aqui no cantinho a mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir, só que se eu conseguir depois que eu estiver editando o vídeo eu coloco aí pra vocês, tá? Mas basicamente tem aqui um exemplo também, ó, né? Cópia do Windows, isso não é original. Então aqui ele está mostrando, ó, essa 7600 é o número de uma compilação, né? Então cada ISO que você baixava, ela tinha uma compilação. Não era a mesma compilação para todos os usuários, né? Então isso também ajudava a Microsoft a identificar, né, quando uma ISO ela tinha sido instalada em mais de um PC, tá? Porque o número de compilação era exatamente o mesmo, né? Então era isso daí que eu queria comentar, tá, pessoal? É importante vocês terem essa consciência aí, né, e não se iludir, só porque eu tenho com a licença aqui e tal. Cara, não é assim que funciona. Se você ativou com arquivo de licença que a Microsoft disponibilizou lá no início, né, do programa do Windows Insider, show de bola. Provavelmente sua licença ela é única e é válida. Agora, se você baixou um ativador, né, ou pegou um serial da internet, entrou no site lá e tem uma lista de chaves de ativação. Se você usou qualquer uma dessas aí, filho, pode esquecer que sua chave está instalada em mais de um PC, né? E provavelmente em algum momento ele vai te notificar sobre isso, tá? Mas enfim, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? Mais tarde talvez eu lance um outro vídeo aí. A gente vai ter uma live aí de tour, tá? Do meu desktop, fazer um tour ao vivo aí pelo meu desktop, também para a gente bater um papo, né, mais sobre Linux do que sobre o Windows, mas talvez a gente comente algumas coisas ainda a respeito dessa questão
de licença de ativação. Até porque está surgindo algumas distros aí, né, que tem, né, de certa forma exigido algum tipo de licença dos usuários, e a gente vai também conversar um pouquinho sobre isso, para eu poder entender qual que é a opinião de vocês, se vocês acham válido, como é que é a visão de vocês sobre isso, tudo bem? Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e não deixe de acessar o nosso grupo no Discord, que lá você consegue solicitar suporte, pedir ajuda. Tem uma galera lá que está sempre disposta a ajudar a sua migração de Windows para Linux, de Mac para Linux, ou até mesmo se você usa os dois, quer fazer um dual boot, precisa trabalhar com Windows, a gente indica ferramentas, daí indica distribuições para trabalhar junto em dual boot e etc, né? Tem uma porrada de conteúdo que a gente compartilha lá também. Sem contar que a gente sempre, quando está jogando, a gente monta call no Discord para poder conversar com a galera. E você pode participar, você não precisa necessariamente estar jogando. Você pode entrar na call e participar também, ok? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.